É um prazer receber hoje o meu amigo Sandro Augusto. Seja muito bem-vindo. Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sandro Augusto, que alegria! Seja muito bem-vindo à Rav Sani Live Show, aqui diretamente do palco do Teatro Arthur Rubinstein da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo. É uma honra tê-lo conosco. A honra é minha, a alegria é nossa, já acompanho o seu trabalho há algum tempo, mas hoje foi um motivo especial para participar do seu programa, me causa muita alegria mesmo. Rav, é um prazer estar aqui. A alegria é toda minha. E nós estamos sendo exibidos agora pela TV Aberta de São Paulo, no canal 9 da NET, 8 da Vivo, Facebook da Hebraica, YouTube do Instituto Rav Sani, ou seja, dezenas de milhares de pessoas nos assistem nesse exato momento. E a causa é nobre porque o Brasil pode e deve dar certo, não é isso? O Brasil dá certo. Dá certo. Literalmente. Literalmente. E você veio muito elegante aqui para a gravação. Está elegantérrimo. Vim a propósito e vim fazer jus à sua elegância. Muito grato, muito agradecido. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória, a sua formação, a sua infância, que lapidou o caráter de hoje. Rabino, eu costumo dizer que nós somos reflexos da nossa própria história. Está tudo interligado, o pessoal, o profissional, o espiritual, pelo menos eu sempre acreditei nisso. Então, contar um pouco de tudo, de uma maneira, obviamente, resumida, me faz muito feliz. Então, nós temos o Brasil que dá certo, possui esse projeto há 2 décadas. 2 décadas há 20 anos. E nós, por ofício, nós temos um tripé na comunicação. Eu não sou formado em publicidade, nem formado em marketing, apesar de amar isso e dizerem que a gente faz relativamente bem. Sou formado em administração de empresas, mas nós atuamos na comunicação, por ofício, inicialmente, a primeira década, muito fortemente em 3 etapas. Uma produtora audiovisual, uma produtora de eventos e o programa se chamava lá atrás Programa SA do mundo corporativo, porque é um projeto praticamente do mundo privado, mundo corporativo, e nós tínhamos esses 3 pilares de ação. A produtora, a produção de eventos e o programa. Isso começou na primeira década ainda no Grande ABC. Olha só. Então, a gente, além de tudo, aprendeu o que significa o poder da regionalidade. Eu venho de uma região que é o 3º mercado econômico do país, 7 cidades, um PIB de quase 70 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, com uma fronteira virtual, um muro virtual com São Paulo. Mas foi lá que tudo começou, porque nós viemos de lá, eu digo nós, porque a nossa família, eu pertenço a uma família muito tradicional e muito humilde. Sandro Augusto... ABC. Sandro Augusto. A família Augusto. A família Augusto. Família Augusto. Nós somos em 4 irmãos, eu sou mais velho dos 4 irmãos, cada um seguindo a sua carreira, mas eu tenho alguns privilégios e patrimônios na minha vida que eu vou ter o prazer de contar ao Rabino nesse bate-papo, e um deles é a nossa origem. Nós viemos de uma família onde minha mãe e meus pais nos ensinaram os princípios básicos de valores, as maiores riquezas que nós pudéssemos ter na vida, e isso veio através de uma dona de casa e um caminhoneiro. Meu pai, saudoso pai, com seu caminhãozinho, 4º ano primário, criou seus 4 filhos e nos deu, e ela também, ela viva hoje, nos deram lições de sabedoria para a vida. Qual o nome dela? Dona Aparecida. Dona Aparecida, sinta-se abraçada nesse momento por todos nós. E o seu Aníbal, né? E o seu Aníbal, claro, o seu Aníbal, o grande caminhoneiro. Exatamente. Mas então essa formação, ela veio de casa, antes de mais nada, Sim. Os valores, e você cursou a trajetória profissional na administração, mas quando é que surgiu esse insight de contribuir para a sociedade maior? Estou com 52 anos. Não parece. De idade. Obrigado. Não, peraí, Ankara. É isso. É que 52? É que o seu camarim é bom. É bom. A sua maquiagem é boa. É boa. Estou com 52 anos, mas dos 30 aos 40, por conta dessa trajetória simples, trajetória humilde, nós tivemos que fazer muitas coisas na vida. Então, durante 10 ou 12 anos, sempre fui um empreendedor, sempre fui um curioso
pela vida, mas trabalhando em várias frentes. Foi aí que eu, olhando para uma prateleira, Rabino, cheia de defeitos, mas eu consegui enxergar algumas qualidades. Eu tentei me especializar naquilo que eu mais me apetecia, o que mais me chamava atenção, o que eu mais gosto de fazer, que é lidar com gente, ser humano. Ótimo. Foi aí que esse insight ou essa ideia de criar o programa vem por pura necessidade, depois eu aprendi a gostar. Eu costumo dizer, é muito comum as pessoas falarem, olha, seja apaixonado pelo que você faz. Mas, às vezes, por falta de opção, você tem que escolher uma atividade. O importante é se apaixonar no percurso, se você já não era apaixonado. Foi aí que... Aprender a amar. Exatamente. Foi aí que nós, aprendendo a amar, tinha um programa regional de TV e tinha a grande faculdade da vida. Esse é um outro patrimônio. Os reflexos das histórias são histórias que no nosso país, no Brasil, 1% é herdeiro. 99% começou de menos alguma coisa. Então, eu recebia todos os dias 1 ou 2 convidados me contando suas histórias de vida, empresariais, de segunda a sexta, durante quase 8 anos. Isso regional? ABC. ABC. E quando essas figurinhas começaram, depois de muitos anos, se repetirem, junto com a autocrítica, né, a gente tem que sempre ter autocrítica, eu dei mais um pequeno passo. Falei, por que não, então, ir para as emissoras abertas? Sim. Com muita coragem, quase nenhum dinheiro. Todos os produtores independentes de televisão sabem bem o que nós estamos conversando aqui. Um pouco de talento. Acabei criando o programa SA, que depois se transformou no Brasil que dá certo, que é um projeto que eu particularmente sou muito orgulhoso em liderar, mas ele teve um nascedouro nos últimos 8 anos, principalmente para cá. Mas além do programa, o Brasil que dá certo transcende o programa. Hoje em dia, eu considero o Brasil que dá certo uma instituição de porte que vem se esforçando muito para transformar o país. Não é verdade? Sem dúvida. E aqui, fazendo uma analogia à sua equipe, aos artistas que estão aqui, ao piano, ao teclado, vamos no teclado. Sim. O Brasil que dá certo hoje são mais de 2.500 integrantes. Fazemos parte do PIB brasileiro, mais de 48 segmentos. Dentro desses 48 segmentos, estamos subdivididos em grupos temáticos, em que o Rabino me dá o prazer de participar de um, inclusive. E nesses 18 grupos temáticos, nós temos os fundadores, temos o Brasil que dá certo CEOs, temos um grupo Brasil que dá certo Mulher, por exemplo, que são 235 até hoje, empresárias de médio, de grande porte. Então, esse é o universo do Brasil que dá certo, que carrega a comunicação, a produtora continua ainda, o programa de TV que vai em etapas, vai em séries. Neste momento, nós estamos pensando na volta do programa Brasil que dá certo, que a cada semestre retorna renovado, uma nova temporada. Então, portanto, em janeiro ou fevereiro, voltamos com o programa Brasil que dá certo. Abri um pequeno parênteses aqui. Falava com a sua produção. Sim. Estamos em pleno desenvolvimento e produção da série Brasil que dá certo, contando um pouco das histórias ainda mais desses grandes empreendedores, e também a produção de eventos. Nós, nesse fluxo importante de produção, em 2018, fizemos 48 eventos temáticos. Presenciais. Na sede do Brasil que dá certo? Sempre em outros lugares, em outras sedes. Nós escolhemos o local, escolhemos o tema, convidamos os grupos para que, ao menos uma vez ao ano, ou 2 vezes, todos fisicamente se encontrem. 48 eventos, dos quais 12 foram de ordem social. Costumo dizer que é muito difícil você encontrar os seus princípios, os seus valores, e principalmente Rabino sabe como ninguém, o que é olhar para dentro, é Sim. o que é achar a sua verdadeira essência. Claro. E nos últimos 5 anos, especialmente, nós, respondendo aí a sua colocação, nós conseguimos encontrar o valor, o propósito do Brasil que dá certo, que, em resumo, é um grupo multissetorial de líderes empresariais e que geram impacto social. O terceiro setor é muito fortemente representado no Brasil que dá certo, e um dos grupos que nós temos que me causa muito orgulho é o Brasil que dá certo social. Nele, nós temos aproximadamente 80 institutos, fundações, ONGs assistidas pelo Brasil que dá certo. Pelo Brasil que dá certo. Isso é fenomenal. E isso tem um motivo e tem uma data, que eu faço questão de ter a importância da gratidão.
Nós éramos, além da produtora, do programa de TV e dos eventos empresariais, um grande case de relacionamento empresarial. O maior capital que nós temos é o capital social, são nossos amigos. E talvez uma diferença do Brasil que dá certo para outros grupos de relacionamento, isso dito pelos nossos amigos, é que nós conseguimos humanizar as relações corporativas. Isso é sagrado. Isso realmente me causa muita alegria, porque nessa autocrítica e na necessidade de se reinventar, uma das coisas mais importantes que aconteceram na trajetória do Brasil que dá certo foi que nós fomos convidados pelo GRAAC, que é uma entidade muito séria, através do Sérgio Amoroso, presidente do GRAAC, isso há 5 anos atrás, para que nós fizéssemos um evento beneficente de arrecadação de fundos para o GRAAC, no plano de expansão de 2 anos no Hospital de Câncer. E, obviamente, como eu precisava levar a marca agregando mais valor, um dos nossos sonhos é transformar o Brasil que dá certo num selo de qualidade. Nada mais oportuno, música para os nossos ouvidos, se juntar ao GRAAC. E nós, como somos fazedores de eventos, topei essa iniciativa, esse desafio, e fizemos um evento aqui em São Paulo, no Hotel Tangará. Levamos 300 empresários, empreendedores. No Palácio Tangará? No Palácio Tangará. Fizemos um evento de altíssimo nível, mas com essência humana, mas tocando o coração das pessoas, que é o que vale para mim. Ou seja, tínhamos lá um evento de alto nível, mas no momento que nós mostramos o hospital, as crianças que eu entrevistei um dia antes, dando lições de vida, tomando quimioterapia com um sorriso no rosto, nós acabamos tocando, literalmente, todos os convidados. E foi, aqui não é segredo para ninguém, foi a maior história de arrecadação do Brasil num evento beneficente já feito. Eu acho isso maravilhoso. Pela visão judaica, o empreendedorismo é uma ação altruísta. Então, nada mais justo do que você apertar esse botão e despertar esse gatilho no coração dos empresários. Ô, Sandro Augusto, eu acho que o seu sonho se realizou, porque realmente é um selo de qualidade hoje em dia. A gente sempre busca o melhor e sempre tenta se superar. Então, sonhos realizados, sonhos conquistados, a necessidade de sonhar mais. Sempre. Tudo que hoje é realidade já foi um sonho um dia. Exatamente. Então, sonhem. Você sabe quando eu me formei em Israel, rabino, antes de sair para a nossa missão, o diretor do Instituto Ner Lelef, que me deu o diploma, ele bateu na mesa e falou: se vocês esquecerem tudo que vocês aprenderam aqui, não tem problema. Só não esqueçam de sonhar. Então realmente é um poder humano que não pode ser ignorado. Ô Sandro Augusto, como é que os empresários podem participar? Como é que funciona a captação? Né? Quais são os requisitos mínimos para que o Brasil que dá certo abrace os CEOs? Importante pergunta, Rabino. Em nossa evolução 2020, 21 e 22, com exceção do momento pandêmico que nós já superamos, mas em 21 e especialmente 22, muitas coisas novas e importantes do Brasil que dá certo. Nós, apesar dessa envergadura, dessa musculatura desse grupo, e que de alguma maneira todos já ouviram falar, em conselhos sempre nos achamos que precisamos multiplicar o conhecimento. Não faz sentido você ter ou gerir um grupo empresarial tão grande se você não multiplicar as experiências a todos, deixarem acessíveis. Então, 2 coisas acontecem agora no primeiro trimestre já do ano que vem, e eu tenho falado, mas ainda de maneira muito prematura, então não deixa de ser em primeira mão aqui no só em primeira mão aqui para o programa. No seu programa. Nós vamos criar células do Brasil que dá certo no Brasil inteiro. Isso é sensacional. Exatamente. Ou seja, nós vamos no primeiro semestre, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Sempre com pensamento global, ação local. Quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos levar esses grandes empreendedores para essas regiões que são muito importantes para o Brasil, mas principalmente para dar as mãos aos grandes empreendedores locais. E uma outra fonte de informação muito importante para deixar aqui ao seu público é que eu não sou uma pessoa digital, eu sou artesanal, mas uma das coisas que nós vamos fazer é lançar o app do Brasil que dá certo. Que bacana. Agora, em janeiro,
final de janeiro, começo de fevereiro, nós estamos botando no Bloco na Rua, de um aplicativo Brasil que dá certo, em que todos graciosamente irão acessar essa plataforma. E aí sim, mais um sonho conquistado, e faço questão aqui de dizer quem nos motivou, quem é meu parceiro nisso e quem acabou efetivamente há um ano virando essa chave para que nós fizéssemos, que é o Augusto Cury. Olha, sim. Augusto Cury, doutor Augusto Cury, que é um grande amigo, parceiro nesse projeto do aplicativo. Eu estou particularmente muito feliz porque a gente vai tentar democratizar o conhecimento. Isso é fantástico, disseminar. Hoje você citou que são quantos CEOs que participam do Brasil que dá certo CEOs? São 2.500 integrantes num total, mas do Brasil que dá certo CEOs, 180. 180. Eles foram convidados. Sempre convidados. Quer dizer, você escolheu, você selecionou os CEOs que integram o time. E muito interessante também essa sua colocação, porque nos primeiros 10 anos, a primeira década, nós éramos um grupo de relacionamento empresarial. Mas quando ia para as reuniões para tratar de assuntos corporativos, assuntos empresariais, eu nunca consegui tratar apenas do setor privado ou apenas de assuntos empresariais. Toda vez que sentava com um grande líder multissetorial, eu queria saber da história dele, como é que ele estava na casa, como é que estava na família, o que a gente podia levar juntos de vida. Ou seja, a adesão começou a ser individual e nas reuniões pessoais, e aí os convites. Então, essa quantidade de empreendedores, que não é pequena, vieram artesanalmente, de mão em mão. Aliás, toda vez que nós fazemos um evento, estava te contando, 48 eventos em 2018. Sim. Em média, 300 convidados. A gente faz questão de receber na porta e depois voltar na saída. Todos eu tenho o privilégio de conhecer de onde vem, o que faz, seus gostos, quais são as atitudes, o que pensa da vida. Então é um trabalho bastante volumoso, bastante trabalhoso, mas com muito prazer. Aí você tocou num ponto interessante, Sandro. Na tua visão, qual a importância do networking? O networking ele é fundamental, ele está intrínseco em nós. Nós já fazemos o tempo todo e às vezes não sabemos a proporção. Acho que o empreendedor não está no tamanho do seu faturamento e muito menos no número de colaboradores que tem. Eu acredito no ser humano, no indivíduo. Então, todo indivíduo ele é um empreendedor nato. E se ele é um empreendedor nato, ele está o tempo, abre aspas, sempre negociando, de uma maneira ou de outra. Está tentando convencer a sua esposa a ir ao cinema, ou ao parque de diversões, ou qualquer iniciativa que tenha na vida, ou ali num debate na sua família, na sua empresa. Ele precisa se relacionar, o ato de se relacionar. O ato de se relacionar está ligado na essência humana. Então, no mundo corporativo, isso é fundamental. Quando eu disse que nós humanizamos, um pouco de pretensão dizer isso, mas humanizar as relações humanas fazem com que a gente aumente demais o networking. Porque tem duas formas, a qualidade e a intensidade. Isso faz uma diferença muito grande. Na minha visão, você tem que investir na qualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Tem pessoas que chegam no evento e começam a distribuir cartão para todo mundo, mas no final das contas ele está desperdiçando a energia dele. Exatamente. Tem que ter foco. Exatamente. Qual dica você dá para alguém que quer investir em networking? Procure ouvir o seu interlocutor, procure saber de onde deixe-o terminar a frase, olhe nos olhos de quem você está falando e sinta a sua essência. Seja em qualquer ofício, seja num evento empresarial, num programa de televisão, em qualquer atividade que você exerça, o ato de servir é fundamental. Sirva, porque você servindo, você aumenta seu networking com qualidade e de alguma maneira você impacta qualquer pessoa que passa na sua vida quando você se solta, serve e principalmente tem ouvido para o próximo. Sandro, você acha que é difícil empreender no Brasil? O Brasil é um dos países extremados em muitas situações. Burocrático. Engessado, burocrático. Um país de tamanho continental, mas ao mesmo tempo tem um povo resiliente e autoconfiante, caloroso, muito caloroso e muito criativo. Então, nós subestimamos às vezes o poder da criatividade do brasileiro. Mas se você notar por aí, as realizações que nós fazemos, todo o andar dos brasileiros em qualquer segmento que faça, ele é um herói por natureza. Então, hoje, ser um empresário no Brasil é um ato heróico.
Mas ser um empresário de sucesso não tem nem explicação para isso. Brasil é um país que tem uma chance enorme de ser um dos melhores e maiores países do mundo. Quando nós criamos a expressão e a marca Brasil que dá certo, porque, Rabino, o Brasil que dá certo é uma marca. Sim. E ela também tem participação em outros setores, um pouco da sua colocação anterior. Mas quando nós fomos motivados, foi simplesmente porque empresas globais do mundo inteiro que olham o Brasil como um grande cliente a médio prazo. A diferença é que nós, especialmente do poder público, não temos o hábito de olhar a médio e longo prazo. Sim. É tudo imediatista. Sim, sim. Mas essas grandes empresas nos motivaram a que nós criássemos uma plataforma empresarial do bem, empreendedora, porque o Brasil será um ótimo país a médio e longo prazo. As crises vão, voltam, mas você pode perceber que esse povo caloroso está sempre com brilho nos olhos. Sempre. A mão de obra do Brasil é uma das melhores e maiores do mundo. O espírito de acolhimento do brasileiro também. E o país, com todas as suas riquezas naturais, vai entrar num ciclo virtuoso dentro em breve. Acredito que em 2022 nós já teremos boas novidades. E as crises também geram oportunidades únicas que precisam ser aproveitadas. Sandro, como é que a gente pode empreender de uma forma mais humana? Eu acho que você é um exemplo nisso, você é craque. Como é que a gente pode influenciar outros empresários a seguirem o seu exemplo? O trabalho, como eu falei, artesanal, um trabalho visceral, antes de mais nada. Mas se você que está nos assistindo agora começar a prestar atenção mais no próximo, no outro, independentemente do seu segmento, e começar a exercitar esse ato de servir, depois de um certo tempo, note, perceberá que as coisas fluirão mais. Então, empreenda naquilo que você consegue enxergar, que está à sua frente, que suas mãos conseguem alcançar. Não há nenhum problema em desistir ou mudar a rota do caminho que você está seguindo. O importante é manter a chama dentro de si. Sim. E eu tenho certeza que cada um exercita isso em qualquer ramo, está fadado ao sucesso. Você sabe que uma vez um rabino, ele estava andando na rua, ele viu uma luz saindo da casa do sapateiro, ele foi lá, já está tarde, vai dormir, a vela está quase apagando. Aí o sapateiro falou para ele, não, enquanto a vela está acesa, ainda é possível consertar. Então, enquanto a chama estiver acesa, a chama da vida, ainda é possível criar, inovar. E falando em inovação, qual dica você daria para as pessoas que querem inovar? O que é inovação para você? Inovação, antes de mais nada, é a curiosidade. Curiosidade. Curiosidade e querer aprender o tempo todo. Estou fazendo aqui uma pequena colocação e provocação, porque apesar do óbvio, muitas pessoas e muitos empreendedores, especialmente do Brasil que dá certo, gostariam de lhe fazer uma pergunta e eu queria estender essa pergunta, se for possível. Claro. O óbvio que eu digo é porque parece que todos saibam, mas muita gente ainda precisa dessa informação. Quero de novo aqui registrar a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua energia, pela sua força e pelo que eu tenho visto, o Brasil precisa de pessoas como você, Rabino. Obrigado. O que é a Torá? A Torá é a sabedoria milenar do povo de Israel. A Torá é o documento oficial do povo judeu, é o nosso norte. A Torá vem da raiz Oraá, que é orientação. É o manual de instruções do fabricante lá em cima para uma vida de sucesso em todas as áreas, no âmbito pessoal, profissional e principalmente espiritual. E o meu instituto vem disseminando a sabedoria da Torá numa linguagem acessível a todos. Então, de uma certa forma, estamos alinhados. E é interessante respeitar os espaços e, ao mesmo tempo, poder estender as mãos para que todos criem sinergia. Aqui vou encaixar, eu sei que o entrevistado sou eu, mas vou encaixar aqui uma próxima dúvida que tenho. Fica à vontade, porque é o nosso primeiro encontro. Então, está acontecendo aqui uma conexão. Sem dúvida. Então, fique à vontade. Estamos trocando o pneu do carro rodando. Exato. O Brasil é um país muito rico, uma população muito rica, riquezas naturais também, mas ele é multicultural, multifacetado. E o brasileiro é um povo de fé, que, antes de mais nada, possui fé. Eu queria me perguntar, no seu ponto de vista e com a sua explicação
no alto do seu conhecimento, quais são os pontos de convergência entre o judaísmo e o cristianismo? Na minha visão, o amor ao próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma das bases do judaísmo e, creio eu, do cristianismo também. Sandro, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que a inovação é a curiosidade, mas por onde começar? As pessoas querem começar por algum lugar. Qual é a dica que você dá? Primeiro, naquilo que se está, procure saber um pouco mais e procure entender se há espaço para crescer. Se não houver dentro da sua própria compreensão, procure se informar. É muito comum... Quer dizer, então você está enfatizando que o conhecimento acima de tudo. Sem dúvida nenhuma, o conhecimento é a base fundamental de qualquer progresso. Se você não sabe por onde começar, vai estudar. Vai estudar. Vai se preparar. E o estudar está dentro dessa conclusão ampla. Estudar também se preparar. Saia do seu ponto de conforto, atravesse a rua, olhe para você, para o seu negócio, para o seu trabalho, porque às vezes você é um empreendedor empreendendo no CNPJ dos outros. Ah, sim, o Geraldo Rufino sempre fala isso. Exatamente. O grande Geraldo, ele foi o prefácio do meu livro. Grande amigo. O grande Geraldo, ele é um exemplo. Ele, na minha visão, aliás, Geraldo, um abraço para você que está nos assistindo. Ele é um querido, ele quebrou 7 vezes, dormiu na rua, no papelão, na calçada. Eu escolhi ele para ser o prefácio do meu livro porque, na minha visão, ele é a motivação personificada de resiliência, de não perder as esperanças. E ele falou isso num café com o Rabino, ele esteve aqui no programa, ele falou, não, você tem que empreender no CNPJ do outro. Exatamente o que você está falando. Exatamente, é o senso de pertencimento. Sim. E quando você tem senso de pertencimento, você consegue as suas coisas relativamente mais fácil. Agora, eu fiquei feliz que o Brasil que dá certo possui vários setores. Tem o Brasil que dá certo CEOs, tem o Brasil que dá certo das mulheres empreendedoras, e tem o Brasil que dá certo social, onde muitas instituições estão sendo assistidas. E eu fico muito feliz de escutar isso, e eu queria que você compartilhasse com toda a nossa audiência qual associação, qual case mais te emocionou e que o Brasil que dá certo fez a diferença na vida daquelas pessoas. São muitos, mas vou citar alguns nomes em que a gente tem um carinho especial, não mais e nem menos, mas só por ocasião de trajetória nós acabamos nos envolvendo mais. Amigos do Bem, da Alcione Albanese, a quem eu deixo aqui um grande abraço, foi ela uma das empolgadoras aí do nosso projeto social. Complementando o que aconteceu num evento que nós fizemos com o GRAAC, foi um sucesso. Nós não fizemos sozinho, ninguém faz nada direito sozinho, a gente colaborou apenas, então, portanto, foi uma parceria nossa, mas especialmente com a condução do próprio GRAAC. O GRAAC tinha um plano audacioso de expansão em 2 anos, uma meta de 7 milhões de reais, não há nenhum problema em dizer aqui, porque isso foi aberto ao setor inteiro, e nós tínhamos 2 anos para fazer isso. Nós entramos fazendo o nosso evento que eu mencionei e, para nossa grata surpresa, com a nossa pequena colaboração, foi a maior história de arrecadação no evento beneficente do país. Foi a maior do país? Do país, 13 milhões de reais numa noite, num jantar. E isso excluindo as causas televisivas. Excluindo, foi um evento fechado, com doações espontâneas, e foi um feito, realmente foi um feito. E isso fez com que nós olhássemos para dentro do Brasil que dá certo social com mais carinho. Porque pensava, se nós temos 2.500 presidentes, líderes multissetoriais, foi a primeira vez que eu fiz a pesquisa no meu grupo, quantas instituições? Foi ali então que eu vi o GRAAC, a APAI, a ACD, Amigos do Bem, são entidades que são bastante grandes e que estão dentro do nosso projeto, mas outras que são pequenas, que fazem trabalhos gigantesco. Vou citar 2, por exemplo, aqui. Uma delas é a AMA, Associação dos Amigos de Autistas, em que tem 40 anos de história, universo muito pequeno, inaugurado, lançado há 40 anos atrás por mães de crianças autistas, e que essa AMA possui a maior competência de tratamento em autismo da América Latina. Então, a gente foi garimpando, tendo o privilégio de conhecer causas especiais são assim. São tantas. A ARCA, por exemplo, ela faz um trabalho maravilhoso,
que é resgatar cidadãos em estado de vulnerabilidade, em estado de situações de rua. E resgata esses moradores, levam para fazendas de plantio orgânico, reinsere esse cidadão na indústria, no comércio e no serviço. E quando eu digo da nossa participação é que todas as vezes que nós nos encontramos, nós ajudamos com os eventos para essas instituições. O terceiro setor é gigantesco no Brasil e não importa o tamanho dessas entidades, mencionei algumas, por exemplo, aqui como o GRAAC, a PAI, a ACD, Amigos do Bem, a própria AMA, a ARCA, mas são dezenas que nós apoiamos de uma maneira ou de outra. Mas o terceiro setor, ele tem uma característica própria. O empresário brasileiro, ele quer ajudar, mas não sabe de que jeito ajudar e de que jeito entender a causa. O que nós fazemos basicamente é isso. Quando existe algum encontro, algum evento ou alguma iniciativa, nós gravamos, nós produzimos material, produzimos conteúdo e fazemos chegar isso na mesa do diretor da empresa, na mesa da presidência, para que ele possa, se não fisicamente, conhecer de alguma maneira a essência disso. É importante você fazer isso para inspirar outras vidas também. É importante divulgar. Muitas pessoas falam, não vou mostrar, vai parecer que eu estou me gabando. Não. Eu acho que tem que divulgar justamente para motivar outras instituições a se envolverem também. Ô Sandro, na sua opinião, quais ingredientes não podem faltar no empresário de sucesso? Como somos reflexos da nossa história, toda vez que estou com alguém que me pergunta sobre as fórmulas ou os ingredientes, é óbvio que alguns são componentes fundamentais, Rabino. A resiliência é fundamental, mas sem os jargões comuns e sem os modismos de expressões. Mas a resiliência, ela é fundamental, ela é primordial, porque a resiliência no ser humano é que te faz, essa chama que nós estamos dizendo, é que te faz mudar os caminhos, permanecer naquele que às vezes efetivamente não parece ser o melhor e continuar, e continuar, e continuar. Como disse, no nosso país, quase na sua totalidade, os homens empresários, empreendedoras de sucesso começaram com menos alguma coisa. Sim. Mas inevitavelmente na sua trajetória está a resiliência, foco, perseverança, mas no meu caso em específico, eu sempre gosto de uma dose de humanização. Eu acho que essa questão social ela é muito importante para qualquer pessoa. Quando chegar em algum lugar, cumprimente todos, abrace todos, distribua sorrisos, distribua mais dificuldade que você esteja passando, um olhar positivo. Isso vai impactar o seu entorno e, no mínimo, vai trazer muita energia positiva. Eu compartilho do seu posicionamento e eu acho que o ser humano está desperdiçando muito a sua capacidade de criação. Eu recentemente estive em Guarulhos e eu falei isso para um grupo de lojistas do Shopping Internacional, que nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, a nossa força é incalculável, porque a fonte dela é infinita. Então, muitas vezes, o ser humano ele subestima os seus poderes. Então, isso faz parte do processo de humanizar as equipes. Não é verdade? E além do campo, que é o campo espiritual, existe, sem aqui entrar num campo filosófico do nosso encontro, existe a energia. Não conheço ninguém de sucesso que levante cedo e já olhando o copo da água do meio para baixo, ou dizendo que o dia não será bom, ou com vontade de errar. Com vontade de errar. Não, é ao contrário, muito ao contrário. Pensar positivamente. Como diz o próprio amigo Geraldo Rufino, pensar positivamente cria campos, no mínimo, de energia e isso faz com que você tenha um dia efetivamente melhor. Exato, e os próprios erros vão servir de aprendizado, então ele sempre vai crescer. Sandro Augusto, o mundo viveu uma pandemia que pegou todos de surpresa. Eu acredito que o Brasil que dá certo, neste momento de pandemia, abraçou muitas responsabilidades e fez questão de inspirar, motivar, auxiliar os seus associados, os seus assistidos. E na sua visão, como é que o ser humano ele pode se blindar e não se deixar levar, psicologicamente falando, por essas adversidades? Primeiro, passando por uma pandemia histórica.
As nossas gerações, Ravi, não vão sequer passar perto Não, do que nós estamos vivendo. não. E se isso acontece, nós estamos vivendo no mundo um momento histórico. E atravessar do jeito que atravessamos, praticamente já nos explica do que nós somos capazes. Exatamente. Somos, por essência, um grupo de comunicação que tem, dentro da sua atividade principal, a economia criativa. Dentro da economia criativa, a produção de eventos. Nós, como disse, em 2018 fizemos 48 eventos. Em 2019, 2 eventos. Em 2020, um teimoso evento. Agora em 21, acabamos de fazer, há um mês atrás, com todos os protocolos de segurança e de saúde, o primeiro evento do ano de 2021. Entretanto, em 2022, nós já temos o calendário do ano inteiro preenchido com os eventos empresariais. 22 já está preenchido. 22 presenciais e sociais. E parcerias estão sempre abertas para quem nos assiste e nos dá a honra de participar. Mas isso só para dizer de que a arte de liderar não é tão simples. Esperam em você força e esperam em você uma palavra de esperança. Então, particularmente, foi muito difícil. Como disse, nada percebido em gerações, mas que senti brutalmente o efeito dessa pandemia. Eu e todos, obviamente, mas no nosso caso, o Brasil que dá certo, nós atravessamos. E eu vejo que... eu gosto muito de falar na terceira pessoa. Nós estamos ultrapassando tudo isso. Então eu vejo que muitos integrantes do Grupo Brasil que dá certo, em especial da área do turismo, lazer e comunicação, estão agora fazendo como nunca uma série de eventos, projetos inovadores, e isso está tomando corpo e tende o ano que vem a crescer mais. Isso é um pouco, sem nenhuma soberba, é um pouco do que nós fizemos segurando esse leme no meio dessa pandemia, dando, à medida do possível, palavras de esperança para todo mundo. Muito bem, muito bem. Cumpriu com a sua missão. Sandro Augusto, chegou o momento do nosso programa que os nossos seguidores das redes sociais do Instituto Ravsani, aqui no Instagram, @byravsani, eles mandaram perguntas, eles sabiam da sua presença aqui, a presença ilustre do CEO, do fundador do Brasil que dá certo, e eles mandaram algumas perguntas e nós iremos compartilhar aqui as perguntas que a produção selecionou. Então tem uma pergunta aqui do seguidor Marcel Rosenfeld, ele pergunta o seguinte: Sandro, como conquistar novos clientes num mercado tão competitivo? Que é uma dica sua. Importante desde o início do nosso bate-papo. Não basta mais ter apenas bons produtos, boas entregas, boas qualidades, bons serviços. Não basta mais apenas ser isso. Motivar, disparar o empreendedorismo de ordem pessoal e principalmente emocional. Se você quer escala ou quer, dependendo do produto do seu negócio, procure saber quem é o CEO ou o seu gerente ou o seu gestor, se coloque à disposição, que eu acho que é um bom caminho para conquistar e fidelizar. E criar diferenciais também, né? Sem dúvida. Ô Sandro, tem um seguidor aqui, Fernando Rubim. Como enxerga o panorama político em nosso país, né? Ano que vem é um ano de eleições. Como é que você enxerga o cenário político? Fica à vontade, se quiser responder. Absolutamente à vontade. Eu particularmente vejo, Ravi, a cada 4 anos as mesmas histórias. Mudam-se os atores. Os mesmos discursos. Os discursos continuam os mesmos. O que nós precisamos saber e ter certeza é que o país é maior do que os momentos individuais políticos. Eu costumo dizer e torcer para que nós tenhamos um país de médio e longo prazo. O cenário político do ano que vem, que já começou, está bastante acirrado. Nós vamos ter situações muito extremadas, mas eu tenho convicção que depois que essa onda passar, o Brasil continua sendo o Brasil. Agora, o que nós precisamos, e aí a nossa característica e é o nosso segmento, é que efetivamente
Um país só vai para frente quando o protagonismo está na mão do empreendedor, da iniciativa privada, e não o contrário. Então, os políticos deveriam e devem, e a gente torce para que sejam coadjuvantes e que, sim, de fato, num país como o Brasil merece, que os protagonistas sejam da iniciativa privada. Independentemente do nosso cenário em 2022, quem tiver um pouco de olhar carinhoso para o empresário e para o empreendedor, sai um pouquinho na frente, na minha opinião. Você já pensou em sair candidato, não? Isso não tá isso é eu que estou perguntando. Eu fiz algumas escolhas na vida e confesso que há muito tempo atrás, décadas atrás, no início da nossa história gostosa, que estamos aqui conversando de Brasil que dá certo, eu pensei sim, mas imediatamente, diametralmente, eu mudei de ideia e fiz uma opção. Ou seja, a gente contribui muito mais com a iniciativa privada, com o empreendedorismo, estando fora do balcão, do que efetivamente Eu escuto tocando. Isso muito dos parlamentares, que a vontade de contribuir é gigantesca, mas muitas vezes não depende dele. É uma série de fatores. A pergunta aqui da seguidora Adriana Azevedo. Sandro Augusto, admiro muito o seu trabalho. Ser empresário é administrar riscos. Empreender, no geral, também é administrar riscos. No Brasil, nem se fala. Como fazer isso de forma calculada, equilibrada, sem ser paralisado pelo medo, conseguindo ser produtivo e ainda trabalhar de uma forma motivada? Pergunta obrigado interessante da seguidora, que pelo que eu vejo é sua seguidora também. Provavelmente. Um abraço para você. E ela praticamente responde na pergunta, né? Ela praticamente deu todas as lições. A sua pergunta é a resposta. É a resposta, literalmente. Aliás, a sua pergunta ela está cheia de dicas importantíssimas aí. Faça a sua lição de casa, mantenha assim, a feira garantida, tome riscos, ouse um pouco mais, um pouquinho de dose de coragem e principalmente perseverança. Não pode deixar de ter perseverança. Essa é uma forma básica para as coisas. Jamais desistir. Não, nunca desistir. Jamais desistir. E os seus irmãos, desculpa a minha intromissão, eles estão atuando também no setor privado? Eles estão lá no ABC? Setor privado, absolutamente ramos completamente diferentes. Diferentes. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Você é o primogênito? O primogênito. Abaixo de mim tem o nosso... Logo abaixo de mim, que ele foi para o agronegócio, então ele trabalha agronegócio. Uma importante empresa no agro. A minha irmã, que vem na sequência, jornalista, mas do mundo de assessoria de imprensa, de comunicação. Que legal. E meu irmão, o mais novo, o caçula, ele continuou as coisinhas do meu pai, lá no Grande ABC. Mas nós temos, até hoje, o sentimento de família muito unidos. Ô Sandro, hoje você é um vitorioso, você é um homem que inspira muitas pessoas, você é um líder. Você é uma personalidade. Você me falou a sua idade, eu não acreditei, porque realmente não aparenta. Mas o que o Sandro de hoje falaria para o Sandro lá do passado que estava começando? Primeiro, agradecer a trajetória que foi me colocada. Procurar ter um pouco mais de memória e lembrança para poder ter buscado ainda mais a compreensão em cada passo da vida. Obviamente, mudaria algumas rotas que foram feitas há muitos anos atrás. Mudaria tranquilamente. Mas, ao mesmo tempo, entender que cada erro foi uma parte de um aprendizado e que o senso que nós temos que ter sempre é o senso de gratidão. Eu acho que ter gratidão com a vida é o combustível para você seguir no futuro. Muito bom, muito bom. E talvez sem esses erros você não chegaria onde chegou. Sem dúvida. Clebinho hoje não está, mas mandou o seu fiel escudeiro, William. Estamos aqui com o Brasil que dá certo. Nada mais justo do que o hino nacional brasileiro.
Aê! Muito bom, Sandro. O Brasil já deu certo. E eu acho que instituições iguais a que você lidera brilhantemente precisam continuar com coragem, merecem todo o meu respeito, contem sempre com o meu apoio. Você ganha hoje um aliado nessa missão que você desempenha com tanta maestria e qualidade. Então, eu te abençoo do meu coração para que você prospere cada vez mais e utilize toda essa prosperidade como uma ferramenta de trabalho para gerar cada vez mais oportunidades e transformar esse país num lugar melhor para todos nós. Eu tenho um carinho enorme pelo povo brasileiro, que abriu as portas para o povo de Israel. Não foram todos os países que abriram as portas. E como você bem falou, o Brasil é um país multicultural e aqui as nações se respeitam e de mãos dadas lutam por um futuro melhor e por dias melhores. Então eu faço votos que você continue assim, do jeito que você está, com cada vez mais força, com cada vez mais energia. Que Hashem, que o Eterno te abençoe grandiosamente. Do seu coração, uma mensagem final para aquela câmera. Me sinto abençoado, estendo as bênçãos a todos os integrantes do Brasil que dá certo, assim como diz o nosso hino, 2 pontos importantíssimos dele. Gigante pela própria natureza. Então você que nos vê, saiba, você foi e será sempre gigante. E viver um sonho intenso, nunca deixe de sonhar, porque o sonho faz parte muito fortemente das conquistas. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, me honra muito tê-lo como um apoiador do nosso projeto e me coloco também à disposição de tudo que fizer, porque hoje ganhamos mais um passo de evolução na nossa relação. Sandro Augusto, Brasil que dá certo! Aleinu Shalom, Aleinu Shalom, Aleinu Shalom, Aleinu Shalom, Shalom, Shalom,